Tassin Lohana, disciplina Projeto de Ensino TCC, área de concentração Educação Inclusiva, tema Educação Positiva para casos de TOD. Como simpatizante da disciplina positiva e com muito interesse no transtorno opositor, a decisão dessa temática foi tomada através de uma experiência pessoal, a qual remeteu em um estudo de caso que representasse esta abordagem. Eu conheci a disciplina positiva tem alguns anos, me interessei, conheci por acaso e fui estudando mais a respeito, trazendo para a minha vida pessoal. Mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu fazia um estágio para uma escola do município com uma monitoria dos alunos da inclusão, eu fiz acompanhamento com um aluno, eu prestei monitoria para um aluno com TOD pela primeira vez. Eu tive contato com uma criança com um transtorno opositor desafiador. E eu me interessei muito, despertou um interesse muito forte em mim. E eu comecei a estudar mais a respeito, o que fez com que no semestre seguinte, o meu paper do semestre fosse com a temática TOD. Propus para o meu grupo que fosse, então eu aprofundei um pouco mais no meu estudo, o que fez com que eu só me interessasse mais ainda. Esse ano, na minha turma de jardim de infância, mais da metade do ano, foi transferida uma aluna, uma menina de 5 anos, investigação para TOD. Ela veio da outra escola com queixas seríssimas de agressividade, enfim. Mais para frente eu me aprofundo mais a respeito. Mas então fez com que eu tomasse o meu projeto de ensino, que até então eu tentaria levar como uma pesquisa bibliográfica, fez com que eu tornasse um estudo de caso. Porque eu já havia passado a trabalhar essa abordagem dentro de sala com ela. Os meus objetivos: selecionar estudos sobre a temática, aprofundar os estudos e a compreensão sobre ela, analisar os dados obtidos através da leitura e fazer ligações que demonstrem possíveis resultados efetivos. Falando um pouco sobre TOD, o transtorno opositor trata-se de um transtorno que afeta diretamente o comportamento das crianças e dos adolescentes. Algumas de suas características são comportamento desafiador, desobediência, rebeldia, agressividade, impulsividade, vingança. É um transtorno que faz parte do grupo de transtornos disruptivos, caracterizados por um padrão de comportamentos negativos, desafiadores e hostis habitualmente apresentados entre a infância e a adolescência. Falando brevemente sobre educação positiva, ela é uma abordagem que tem como centro a disciplina positiva. Ela foi desenvolvida em 1981 pela psicóloga Jane Nelson. Ela baseia-se em 5 pilares: respeito mútuo, incentivo à participação da criança, desmistificação da crença do mau comportamento, comunicação afetiva e autonomia. O estudo de caso irá abordar a relevância da educação positiva em um caso de uma criança de 5 anos, aluno da educação infantil, com acompanhamento psicopedagógico em investigação para TOD. A escritora Jane Nelson, em 1981, tinha 5 filhos. E ela estava frustrada, ela já não sabia mais como lidar com a falta de disciplina dos filhos. Eram 5 crianças, assim, entre adolescentes e bem pequenininhos, assim, bebês. E ela estava entrando em desespero, ela já não sabia mais o que fazer, já havia aplicado todas as técnicas punitivas possíveis. Foi quando ela conheceu o estudo da filosofia de Alfred Adler e Rudolf Drenkens. Baseado nessa filosofia, ela aprofundou os estudos e desenvolveu o livro Disciplina Positiva. Ela não aborda, ao contrário do que muitos pensam, a permissividade, nem mesmo a punibilidade. Ela trabalha a educação empática, prega que pais e educadores trabalhem com respeito, colaboração, liberdade e ordem, criando então uma conexão baseada em respeito mútuo. O cuidador deve saber lidar com momentos de instabilidade circunstancial, quedas, lesões por outras crianças, doenças e vulnerabilidade, enfim, e mediar com resiliência e afeto situações geradoras de desarranjo emocional,
Isso tem papel essencial no desenvolvimento infantil. O cérebro da criança está em estado de maturidade e poucas ramificações foram consolidadas. Aqui nós temos uma citação que eu retirei do livro Crianças Desafiadoras, de Luciana Britz e Dr. Clay Britz, especialistas em transtorno opositor desafiador. O psicólogo Carl Rogers foi outro escritor em quem eu baseei meu estudo de caso, meu aprofundamento. Ele foi idealizador da psicologia humanista. Ele desenvolveu a teoria centrada na pessoa e a aprendizagem centrada no aluno, entre outros. E ambos têm como base central a empatia e o respeito. A terapia centrada na pessoa visa o processo terapêutico como uma relação de cooperação entre paciente e terapeuta, desenvolvendo assim um trabalho de desempenho mútuo. A teoria da aprendizagem centrada no aluno defende que para a aprendizagem ser significativa, o ambiente de aprendizagem tem direta influência. Isso quer dizer, o ambiente faz o aluno. Falando um pouco do meu estudo de caso. Eu usei um nome fictício, porque a mãe, como a criança ainda estava em investigação, a mãe ainda está no processo de negação, não sabendo muito lidar com a situação, ela autorizou que tanto a abordagem, porque foi algo que foi conversado e acordado entre mim, coordenação pedagógica, psicopedagógica e a mãe da menina. Ela concordou que esse estudo de caso fosse feito em cima da menina, porém ela não quis divulgar os dados da menina, não quis, até porque e a psicopedagoga também achou que fosse melhor, porque até então não era uma certeza, né? Então, para privar, assim, respeitar a privacidade da menina, nós criamos um nome fictício. Bruna, 5 anos, chega na escola de educação infantil transferida de outra que solicitou a transferência devido ao comportamento da criança. Ela apresentava comportamentos hostis, agressivos, não aceita regras e é extremamente desrespeitosa com os professores. Quando contrariada, joga coisas, morde, chuta e faz ameaças aos colegas. Na primeira semana da Bruna na sala, ela demonstrava ser solícita, ela demonstrava uma criança extremamente enérgica, hiperativa, assim, com muita sede de conhecimento. Ela falava constantemente que queria aprender, que queria fazer atividades, me ensina a escrever, e assim, muito, muito, muito solícita, queria ajudar o tempo todo, assumia o meu lugar na sala, chegava assim, e se impunha muito bem com os colegas. Mas também, em contraponto, ela demonstrava ser autoritária, ela mandava em mim, mandava na sala, mandava em quem entrasse, mandava abrir a porta, mandava fechar a porta, entra, sai, senta, levanta, escreve, apaga, assim. Pode ir no banheiro? Não, tu não pode ir no banheiro. Na primeira semana a gente estava se conhecendo, então, assim, eu fiquei mais como observadora, interrompendo quando necessário, assim, guiando ela, né? Mas eu queria ver ela, eu queria conhecer ela. A primeira semana foi assim. Ela é uma menina extremamente imediatista. Ela não... Na hora de sentar e realizar a atividade, ela senta e realiza a atividade, mas ela perde a paciência, ela quer a atividade dela feita na hora, exatamente, da forma dela. Então, como ela estava chegando, não estava acompanhando o processo dos colegas, a gente faz todo um estudo ali em cima, uma abordagem, uma sondagem, né, que nós chamamos. A gente põe ele para ver ali como a criança tá, o que a criança sabe, o que a criança não sabe, como a gente vai trabalhar com aquela criança para então inserir ela, não chegar colocando o conteúdo ali igual abaixo da criança. Não é essa a nossa intenção. Só que aí o que acontecia? Ela tinha tanta pressa para que eu atendesse ela antes de qualquer outra coisa, eu acabava cedendo e atendendo ela, porque senão ela não deixava os outros se concentrarem, ela não deixava eu concluir um raciocínio. Ela terminava o que ela tinha para fazer
e pronto, acabou a aula, vida que segue, vamos pro pátio, vamos brincar, vamos, levanta, sai. Questionadora, questionadora, questionadora. Então foi uma primeira semana assim bem informativa. Mas até então, nada que me indicasse algo agressivo, nenhum tipo de comportamento assim. Até finalizar, mais ou menos ali na sexta-feira, que costuma ser o dia que as crianças levam um brinquedo, aconteceu o primeiro episódio de agressão. Foi um momento que eu solicitei que ela sentasse, algo assim. Ela ficou completamente transtornada, ela queria sair da sala a todo pano, e eu conversei com ela, expliquei que não era o momento, que ela tinha que esperar uns minutinhos. E ela simplesmente começou a tentar me morder, beliscar, chutar. Ela teve uma explosão rompante de raiva muito severa. Mordida, beliscão, chute, gritos, muitos gritos. Ela chorava como se ela estivesse apanhando, ela gritava, assim, lágrimas, lágrimas e muita raiva de travar o maxilar, assim, expor a raiva na classe, jogar a classe para frente. Registrei na agenda, consegui conter ela. A gente precisa conter essas horas, assim. Afastei, a minha primeira reação foi afastar os colegas. E priorizar a segurança dos colegas e não deixar que ela me machucasse severamente. No início da segunda semana, registrei agressões a diversos colegas, já na segunda-feira, retomando do final de semana. A mesma coisa, mordidas, as outras professores também, de outros horários, de outras oficinas, desrespeito, pequenos desaforos, assim, incluindo uma ameaça. Uma colega disse que uma colega mencionou que ela falou que se a colega contasse o que ela havia feito, ela ia tomar outra atitude. Ela expressou assim, né, de outra forma, mas ela meio ameaçou a colega. Que se a colega mencionasse, ia ser pior. Lembrando que ela tem 5 anos de idade. A coordenadora pedagógica, então, responsável pela escola, chamou a mãe para assinar uma advertência de comportamento. Essa advertência de comportamento, ela se baseia em... Ela tem como protocolo 3 advertências. Na terceira, ela solicita a transferência da criança. Na primeira advertência, ela solicita já um acompanhamento, um encaminhamento psicopedagógico. E aí, espera-se que isso se resolva. Se não se resolver, ela solicita novamente. Se os pais responsáveis não tomarem nenhuma providência para entender o que acontece com essa criança, não tomarem uma... Não é sobre conter a criança, é sobre buscar a compreensão o que está levando a criança a ter essas atitudes. Então, depois de mais ou menos um mês de observação, a psicopedagoga me disponibilizou o relatório parcial. O relatório ainda não estava finalizado. Sobre o comportamento da criança. No relatório, ela diz o seguinte: Bruna, foi solicitado pela escola atendimento psicopedagógico, pois está apresentando comportamento agressivo, falta de atenção, dificuldade em permanecer sentada e personalidade inquieta. Através da anamnese foi possível verificar que através de anamnese foi possível verificar e através de vídeos que a mãe trouxe de outra escola em que a Bruna estudava o motivo da procura pelo atendimento. Foram realizadas algumas sessões para avaliação com a criança e nelas mostrou-se bastante agitada, impulsiva, extrovertida, com a fala incorreta e dificuldade em ouvir não. Bruna tem 5 anos, gosta muito de brincar com a casinha terapêutica. Quando sugerido outros jogos e brincadeiras, é muito resistente. Fica irritada e contrariada, e com combinações que após brincar, que após voltaremos a brincar na casinha, ela aceita. Após análise de dados,
durante o processo de investigação, foi possível constatar, segundo o DSM-5, que Bruno preenche os critérios para diagnóstico de transtorno desafiador opositor, solicitando consulta com médico neurologista pediatra para fichamento de diagnóstico. Ficou combinado com a mãe que serão introduzidas rotinas pré-estabelecidas, priorizando a hora de dormir, refeições e uso de telas. Buscar sempre trabalhar a autoestima, valorizando as boas atitudes, mas também ser firme nos momentos que forem necessárias correções. É de suma importância a continuidade do acompanhamento psicopedagógico clínico para melhor percepção, estruturação e estratégias para o aprendizado e o auxílio no acompanhamento da paciente. O acompanhamento junto ao atendimento psicopedagógico periódico contribuirá com um todo para a melhor aprendizagem, concentração, aceitação com negativas e troca de rotina. A abordagem positiva, ela não se baseia em permissividade. Como eu falei anteriormente, não tem a ver com deixar com que a criança faça o que bem entender ou dite as regras. É permitir que a criança se sinta respeitada e integrada ao que se refere à sua educação, inclusive auxiliar no processo de reconhecimento dessa criança como um indivíduo no mundo. Durante as semanas seguintes, foi imposta uma dinâmica nova, onde os eventos eram previamente combinados e apresentadas as consequências para cada ação oposta. Uma forma de impor limites e corrigir más ações da criança é avisar antecipadamente que o resultado da sua ação e manter a sua palavra. Como eu disse anteriormente, foi uma conversa, foi uma combinação entre mim, equipe pedagógica, psicopedagógica e a mãe da criança, de que eu por livre demanda, tentaria essa abordagem. Porque até então, a abordagem sempre, a abordagem neutra, vamos colocar assim, punitiva, não apresentava sucesso. Pelo contrário, quando tu te impõe, ela se rebelava mais ainda. No amor, no carinho, assim, muito, no afago, no acolhimento, nós sabemos que com TOD também, no caso de uma criança com TOD, também não funciona 100%. Também não é muito efetivo. Então, eu adotei uma postura firme, assertiva com ela. Por exemplo, um exemplo na hora do lanche. Ela tá brincando com um copo de suco. Eu aviso pra ela: se tu virar esse copo de suco, tu vai ficar sem suco, eu não vou repor o teu copo. Eu tô avisando ela que vai ter uma consequência à ação dela. Ela insistiu e continuou brincando. Ela virou o suco. Eu poderia virar para trás e servir mais. Eu não teria mantendo a minha palavra. O suco vira, ela fica transtornada. Aí, nesse momento, eu preciso afastar ela, conter ela, preservar a integridade física dos outros colegas e esperar que ela se acalme. Deixar ela gritar, ela espernear, eu só preciso levar ela até um ambiente onde ela possa fazer isso. E quando ela estiver pronta para conversar, eu me abaixo e eu explico para ela que aquela consequência foi uma atitude dela. Partiu de uma atitude dela. Eu mantenho a minha palavra e eu não sirvo mais suco para ela. Sempre explicar que as consequências têm ligação direta com a ação. Assim, a criança não entenderá como um castigo, e sim como resultado de sua ação. Isso auxilia no desenvolvimento social e diminui o sentimento de vingança, pois a tendência do opositor é nunca reconhecer sua responsabilidade nos atos. O TOD, dificilmente, ele acredita, apesar dele ter a consciência, é uma impulsividade, e ele sempre tem a tendência a culpar o próximo, a apontar, a procurar justificativas, o que faz com que ele gere nele aquele sentimento de vingança. Ou seja, eu não ganhei o copo de suco, a culpa é da minha professora que não me serviu mais suco. Aquilo tende ela a voltar a agressividade dela para mim. Quando eu uso, por exemplo, outro exemplo. Se nesse caso do suco, nesse mesmo caso do suco, ao invés de eu olhar para ela e dizer, você vai ficar sem suco, eu dizer para ela, você vai ficar sem a hora do brinquedo, ela não vai entender que aquela consequência refere-se à ação anterior dela. Ela vai entender que ela está sendo punida por brincar com um copo de suco.
mesmo que não tenha acontecido nada. Isso faz com que ela fique com aquela sensação de vingança, porque ela não consegue conectar, ela não consegue fazer essa conexão de que é a causa e efeito, é ação e reação. Ela não consegue fazer esse discernimento. Eu explicando, eu fazendo uma ligação direta da ação com a consequência, tende ao com o passar do tempo, imediatamente não, mas com o passar do tempo tende a diminuir essa sensação de vingança, esse sentimento de injustiça que predomina ela. Uma rotina estabelecida e seguida é de suma importância. Assim, utiliza-se combinados. O combinado auxilia na organização e compreensão das regras da criança. É importante para a educação positiva que a criança participe do planejamento da rotina e sinta que sua opinião tem importância. Isso não quer dizer que o educador, o pai, a mãe, vai chegar na criança e vai dizer: o que tu quer fazer hoje? Isso quer dizer que o educador, o pai e a mãe, vai chegar na criança e vai dizer: olha só, nós temos esse horário aqui, o que tu quer fazer? Tu quer colocar aqui, hoje a tua tarefa do dia vai ser, tu quer lavar a louça ou tu prefere arrumar a tua cama? E a criança vai inserir aquilo ali. Ela sente que tem um poder de escolha, mas na verdade tu está limitando a escolha dela a uma tarefa, uma obrigação do dia a dia. A mesma coisa na escola. Ó, agora é a hora da atividade. Tu quer começar por essa página? Tu quer começar por esse exercício deste número? Ou tu quer começar por esse exercício deste outro número aqui? Ela vai estar realizando a atividade. Ela vai estar cumprindo o que é necessário, o que é pedido. Mas ela vai ter a sensação de que ela participou da decisão. Isso gera a sensação de autonomia e de importância. Metodologia para o trabalho. As leituras com finalidade de aprofundamento no tema, observação à criança, conversa com a psicopedagoga, prática da abordagem e estudo de caso teve início há mais ou menos uns 2 meses atrás e ainda está em processo, pois irá além da construção desse trabalho. O que acontece é que no processo onde eu estava, no processo da construção desse trabalho, eu pessoalmente sofri um acidente e eu interrompi o meu estudo de caso. Então, até o dado momento, onde eu consegui levar, apresentou muita eficácia esse estudo de caso. Mas para frente eu falo um pouco mais sobre. Esse trabalho abordou a efetividade da disciplina positiva e da teoria da educação centrada no aluno, no caso de uma criança de TOD. No caso da Bruna, os resultados foram surgindo em pouco tempo. Ela é uma criança astuta e muito inteligente, que compreende as consequências de seus atos. Aos poucos, os rompantes de fúria foram se alternando para mágoa, onde na maioria das vezes que é levada ao extremo por uma situação que não lhe é conveniente, a menina é tomada por profunda mágoa e, ao invés de responder com agressividade, ela responde com choro e chateação. Sua mudança não foi mágica e nem do dia para a noite. Ela ainda tem muitos momentos de agressividade, especialmente quando está com pessoas que não têm o conhecimento da técnica. Ela é uma criança extremamente moldável. Comigo, com a coordenadora, com a psicopedagoga que abraçaram a disciplina positiva, ela passou a trocar aqueles rompantes de fúria. Lógico que eles ainda existiram, aconteceram, mas foram muito em escalas menores. Eles foram trocando por uma mágoa, um misto de eu sei que eu errei, como estou sendo injustiçada, com o que está acontecendo. Mas ela centralizou nela aquela sensação e explodiu menos, desde que a gente adotou essa técnica. Com muita paciência. É um processo. Ao determinar o estudo com base em alunos de TOD e a influência da educação positiva nos mesmos, esperava-se encontrar mais materiais a respeito, mais oportunidades de aplicação. Porém, o material produzido contou com uma prática em uma criança de extrema rebeldia e que nunca havia se deparado com outra abordagem a não ser a repreensiva. Sendo assim, apresentou um resultado satisfatório o suficiente para que a equipe gestora da escola se interessasse em dar continuidade e testar a abordagem em outras crianças, considerando, então, a influência da educação positiva em crianças com transtorno opositor extremamente benéfica, mas compreendendo, ao mesmo tempo, que a disciplina positiva possui ferramentas diferentes para lidar com cada situação de forma singular. A escola abraçou
a ideia da educação positiva, porque a menina foi um ápice, assim, na escola, nunca tinha entrado outra criança, assim, já houveram outras, inclusive outras crianças em investigação de TOD, mas ela foi um. E o resultado foi tão positivo que a gestora abraçou a ideia, como eu falei anteriormente, a gestão pedagógica e psicopedagógica da escola adotaram a técnica. Mas, como eu disse anteriormente, foi somente em uma criança. Cada caso é um caso. Valores como responsabilidade, cooperação, respeito, capacidade de resolução de problemas estão entre essas habilidades focadas pela disciplina positiva. Pais não devem ser permissivos e nem tampouco punitivistas. Devem ser pessoas que trabalham com a gentileza e leveza, liberdade e ordem.